Vamos lá! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos entrando, sejam bem-vindos à casa de vocês. O Instagram já começou logo cedo me trollando aqui, aparecendo que eu não podia salvar o nome. Eu botei o nome aqui tudo grudado para ver se vai. Então vamos lá, nosso dedinho de prosa hoje. Terça-feira, 8 horas, vamos estar falando, hoje 22, não é isso? Vamos estar falando sobre autoamor. O que diacho é esse tal desse autoamor que eu preciso tanto dele dentro dos meus processos de desenvolvimento, de crescimento, de evolução? Lembrando sempre, eu não estou olhando para vocês, porque nesse momento eu estou encaminhando para as pessoas, porque o Instagram não está avisando a todos, mas tudo bem de boa, faça essa caridade também, avise para as pessoas que você gosta e aquela que você não gosta também, porque pode ser que dentro de um processo ela evolui, você também evolui, e vocês passam a se gostar a partir do autoamor, porque quando a gente se ama, a gente olha para o outro com mais compaixão, entende os processos do outro, percebe que não é sobre você, muitas vezes é mais sobre ele, ou seja, todas as vezes é sobre ele. E quando eu falo ele, eu também estou falando de mim. Então, ter consciência que muitas vezes o que a gente está buscando que o outro faça é algo que demanda muito mais da nossa ação. Então, vão entrando, sejam bem-vindos, vão convidando aí as pessoas para estarem dentro desse local, um local seguro, confortável. E a gente vai aí. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos, eu não estava nem vendo quem estava entrando, então vamos lá, Marcinha, hello, linda! Então vamos estar falando aí de autoamor. Bárbara, o que diacho é esse tal de autoamor? Autoamor seria a ferramenta básica para que você se coloque frente ao mundo e se relacione com esse mundo de forma tranquila. E quando eu falo de forma tranquila, gente, eu sempre digo, o falar do tranquilo, do leve, do sereno, do seguro, não quer dizer que você não vai ter trabalho e que você não vai ter desafios. Então, esqueça isso se você quer aquela vida que você enxerga na televisão, porque a vida real demanda da gente ação. E assim como o processo de autoamor também exige da gente esse olhar. E falar desse olhar é falar dessa situação onde eu vou observar que tudo parte de mim. Tudo parte de mim. A decisão... Oi, oi, linda! Tô descarada, né? Vamos botar esse descarada para frente. Então, a decisão desse impulso, dessa ação, parte de mim. Eu preciso decidir. Só que quando a gente fala de um lado mais amplo, a gente olha para as questões emocionais. O quanto emocionalmente eu estou doente para que eu não consiga levar isso à frente de forma saudável, que é o que a gente tem falado, quem trabalha comigo, quem anda nos meus encontros, quem está comigo de forma colada, percebe isso. Eu preciso olhar para minha criança ferida. Bárbara, muito se fala de criança ferida, mas eu já sou adulto, perfeito. Só que olha para o teu adulto, escolhendo o que precisa escolher hoje com o olhar de criança, com o sentir de criança. E dentro desse sentir de criança onde foi que eu não cresci? Onde foi que eu estou tomando as minhas decisões? Onde é que eu estou embasado dentro desse processo com aquela dor? Que eu entro na birra, que muitas vezes eu respondo coleguinha de forma não gostosinha, ou até mesmo eu me ofendo quando o coleguinha responde para mim de forma que eu não esperava, ou seja, que a minha criança não esperava. Então, gente, para quem está aqui comigo, lembrando, todas as terças, 8 horas em especial, cedinho, para não ter desculpa, pega aquele deslocamento do trabalho, pega aquela chegada onde você está lá batendo ponto, se vocês batem ponto. Se não, bota no áudio e bota para ouvir. Por quê? Porque o Dedinho de Prosa é um momento rápido para expansão da consciência, autoconhecimento, mergulho, terapia, relax, e sim,
reflexões. E quando a gente chama dentro de um processo de reflexão do autoconhecimento, às vezes o que eu vou falar aqui para você não é gostosinho. Então, fica tranquilo se você, por algum momento, você olhar e diz, poxa, Bárbara apertou na minha ferida e está doendo, não vou mais seguir ela. Relaxa, respira, dá um tempo, observa, reflete de longe e observa, pô, será que o que Bárbara falou faz sentido? Como é que seria se eu olhasse de forma diferente? Como é que seria se eu realmente fosse lá no fundo buscar o meu amor, buscar essa, porque essa palavra está muito na moda, né? Vamos amar incondicionalmente, vamos amar a todos os seres da melhor e mais elevada maneira, só que quando eu me dou com aquele ser que faz eu sentir raiva, que faz comigo coisas que eu não gostaria, cadê o diacho do auto-amor? Cadê o diacho do amor, e em especial o tal do incondicional? Não sinto. Eu queria que ele se enguerguelasse, que ele morresse, que ele fosse para o quinto dos lá vai onde. Então, é entender que, se tocou lá no fundo é porque pegou na dor, bem isso. E ainda digo aquela frase que o Cal Mascarenhas usa bastante. Se doeu, leva para casa que é teu. E se doeu, é porque existe algo que eu preciso olhar, que foi o que a Lila bem lembrou. Se tocou, existe algo que eu preciso olhar. Só que quando a gente vem falar para o auto-amor, vem falar de auto-amor, às vezes a gente nem se ama. Como é que eu quero amar o próximo? Como é que eu quero distribuir para esse mundo o amor incondicional, onde o meu amor por mim não está legal? Onde eu não consigo olhar para mim com compaixão? Onde eu não consigo acolher a minha criança em determinados momentos em que ela grita, se eu só chibateio ela, só chicoto ela. Então, é ter ideia que eu vou precisar, em algum momento, parar de investir no externo e passar a investir em mim. Passar a investir nesse auto que eu tanto falo, nesse autodesenvolvimento, nesse autoconhecimento. E hoje a gente está falando do auto-amor. E falar disso aí é entender que vai ter momentos onde eu vou achar o ó do borogodó e ter que admitir que eu preciso também realizar transformações dentro da minha vida. Então, ter essa ideia, ter esse olhar, saber que isso é normal dentro de um processo de autoconhecimento, de caminhada, e eu sempre falo muito que a gente está caminhando com seres e situações que nos engatilham a todo momento. E quando eu falo nos engatilham a todos os momentos, essas pessoas, essas circunstâncias, essas situações, elas vão ativar de forma inconsciente, na maioria das vezes, as nossas dores. E ativar as nossas dores vai fazer com que a gente fique uai, sem saber o porquê que aquilo ali está doendo, porque eu não consigo acessar o que está ali dentro de mim. Então, para que a gente traga, se amar é o segredo, exatamente. Então, para que a gente traga esse amor para o externo, para que eu ame, eu preciso primeiro me amar. Eu preciso primeiro olhar para mim. Eu preciso primeiro ver quais são as minhas necessidades. Ah, Bárbara, isso é muito egoísta. Claro, nós viemos de uma sociedade onde olha para você, se você não fizer pelo coleguinha, se você não fizer pelo outro, você é um ser egoísta. Perfeito. Só que a pergunta que eu vou fazer é: como é que eu ajudo o outro coleguinha se eu não me ajudei? Como é que eu levanto o outro se eu estou no chão? Como é que eu curo a ferida do outro se a minha está sangrando? Então, quando eu começo a me acolher, gente, e dentro desse processo de acolhimento, muitas vezes o outro, com as dores dele, ele não vai entender e tá tudo certo. Quando você começa a tirar o mimimi da situação, quando você começa a sair desse mimimi, desse julgar o outro, desse buscar que o outro entenda o processo que você está passando, ou até mesmo que você está querendo mostrar a ele que você está vivenciando e às vezes ele não quer vir com você, tá tudo certo. Tá tudo certo.
A vida segue independente de quem vá com a gente nesse trajeto. É lembrar que nós nascemos sozinhos, mas vamos morrer sozinhos também. Na hora de morrer, ninguém segura na mão de ninguém para ir, não. A gente pode até morrer no coletivo, mas dentro desse coletivo, cada um vai levar lá seu saquinho do que fez, do que não fez, do que carta do julgamento. Quais são as ações, quais foram as sementes que eu plantei, porque eu vou levar, sim, o fruto dessas sementes. Então, ter ideia que muitas vezes o que a gente quer entregar para esse externo nada mais é do que as nossas ausências e as nossas falhas. É eu gostar de pudim e quando eu chego nos lugares eu só quero comer pudim, eu só quero servir pudim dentro da minha casa. A pergunta é, eu estou fazendo aquilo ali porque é o melhor para todos ou eu estou fazendo aquilo ali porque é algo que me supre? Então, observar isso aí, primeiro, depois os outros. Exatamente, Elo. É típico básico. Quando você entra no avião, primeira recomendação que a aeromoça faz lá nos procedimentos de segurança é que, em qualquer caso, em caso de despressurização, primeiro você põe a máscara em você, depois você põe no outro. E eu ainda falo mais, dentro de um processo de salvar quem está se afogando, saia de perto a princípio, porque senão ele lhe mata também. Por quê? Porque na angústia da dor que eu estou passando, o meu objetivo é me salvar, então eu saio matando todo mundo. E quando a gente tem consciência disso, dentro de um processo de auto-amor, dentro das relações, muitas vezes eu vou ser obrigada a sair daquela relação, porque aquela relação está me ferindo. Só que se a gente vem de uma sociedade, se a gente está dentro de uma criação, dentro de uma sociedade onde está ali muito julgadora, muito punidora, dentro de um processo onde você não consegue evoluir, ninguém entende por que você está se afastando. Só que você está se afastando para que o outro não tire ainda mais sangue da sua ferida que você ainda não curou. E entender isso aí é saber que o processo de autoconhecimento é me conhecer ao ponto de dizer, peraí, esse lugar não mais me comporta. Eu, com licença, gratidão por tudo que eu passei aqui, mas nesse momento eu vou me afastar. Por quê? Porque aqui não está me somando mais, ou muitas vezes não está trazendo para mim os benefícios necessários para se manter uma relação saudável. E para isso, é necessário que haja uma coisa chamada auto-amor. Porque quando eu me amo, quando eu me respeito, quando eu olho para mim, eu também olho para o outro com compaixão no momento em que ele está dando os piti dele e que ele está lá estribuchando e você diz, perfeito, eu entendo porque você está passando por tudo isso aí. Talvez até eu já tenha passado também. Como curar traumas do passado. Fernandinha, ressignificando, é olhar para aquele trauma, por mais feio, por mais triste, e entender que nós não temos ação sobre o passado. Ele aconteceu, ancora o aprendizado, honra aquilo ali com toda dor e segue. Quem anda comigo, eu falo muito daquela ferida lá que a gente geralmente tem o hábito de fechar, curar ela por fora e deixa lá ela inflamada por dentro. Todas as relações e circunstâncias pela qual a gente vai estar relacionado, vai pegar na nossa mão, vai magoar nossa ferida, a gente vai ficar com dor, só que o outro não sabe que a sua mão está ferida. Então, é entender que eu vou precisar olhar para aquilo ali, entender aquilo ali. Quando eu falo entender, talvez seja necessário eu reviver aquela dor, trabalhando o processo de autoculpa. Por quê? Porque a depender da dor, e eu ainda falo mais, a depender da dor e a depender da forma como eu fui criado, ou seja, a minha programação mental, eu vou ver aquela dor como culpa minha, que é o que a gente vê muito nas questões abusivas. Então, eu tenho dificuldade de seguir traumas com pai e mãe, alcoolismo. Linda, relaxe a paz, muito disso. Ontem, por sinal, a gente teve constelação onde envolvia esse tema, e faz parte. O que você precisa é, dentro do seu processo, respirar a paz e tomar decisões para, muitas vezes, lembro sempre, quem ama também machuca,
às vezes eu vou precisar virar as costas para aquilo ali com todo respeito, com toda gratidão, até não, em maior instância, eles me deram a vida. E dentro desse processo, eu agradeço aquela vida, mas eu vou ter que fazer diferente. E honrar eles é fazer diferente, seguir uma vida nova, e muitas vezes eu vou precisar me afastar daquele clã com muito respeito. Por quê? Porque eles me deram a vida. Massa! Eu não tenho que honrar fazendo igual a eles, estando na mesma situação que eles. É pegar aquela vida que eles me deram e fazer diferente, levar essa vida para frente com projetos, quer seja lá com novos filhos. Só que muitas vezes o nosso trauma é tão grande com os nossos pais que a gente já diz logo, não quero casar, não quero ter filho, odeio criança, e tá tudo certo. Eu não consigo ser próximo, porque pai é dinheiro, viu, filha? E é lembrar, quando a gente fala das questões financeiras, se eu não honro quem me deu a vida, como é que eu vou prosperar essa vida para frente? Imagina essa vida justamente como essa prosperidade. Se você não honra as suas raízes, como é que você vai botar ela para frente? Como é que você vai jogar ela para frente de forma abundante e próspera? Então, ter esse olhar volta no auto-amor. Pô, Bárbara, o que eles fizeram comigo é o ó do Borogodó perfeito. Honra essa vida e sai de perto. Honra essa vida e faz diferente. Bom dia, oi, minha mãe. Então, honra essa vida e faz diferente. Fazer diferente, entra naquela... Eu sempre uso muito essa frase, gente, quem ama também maltrata, quem ama também magoa, quem ama também machuca. Só que muitas vezes, e na maioria das vezes, é inconsciente. E dentro desse inconsciente como é que eu pego toda a bagagem, que é a minha vida, que eles me deram, a melhor coisa que eles me deram. E eu sou próspera mandando essa vida para frente. Enquanto a gente tem essa visão, pô, velho, a gente veio ao mundo para quê? Para levar a vida. E dentro desse levar a vida, viver a vida, aí vem lá, distribuindo amor, distribuindo tranquilidade, só que a gente veio viver os nossos desafios, e muitas vezes os nossos desafios diante de uma situação que, de forma inconsciente, pela nossa programação mental, ela pode estar ali como um ganho secundário, dizer de boa, eu vou abandonar essa caminha, esse quartinho confortável, essa família confortável e vou cuidar da minha vida. E tem situações, problema com o pai, eu tive um período de 10 anos no alcoolismo. Me dá tudo, e dá muito. Então, só que é você não pegar essa demanda para você. Você ter consciência que essa demanda é uma demanda dele, não é sua. E isso não quer dizer que você vai entrar em briga com ele. Não, muito pelo contrário. Sapinho surdo. Tá certo. Tá bom. Tá certo. E você vai seguindo seus sonhos, construindo sua vida. Bárbara, é simples assim? Não. Por quê? Porque é igual aquele tutorial que a gente vê na internet. Falou lindo, quando chega no dia a dia, aí vem o irmão perturba, a mãe perturba, o pai perturba, todo mundo fala coisa, minha cabeça fica com ruim, eu não consigo tomar decisão para ação. Perfeito, começa do básico. E quando o pai era violento, esquece isso. E quando eu digo esquece isso, não sei se vocês viram, eu até repostei o textozinho, acho que foi o Canto Maternar que colocou uma mãe que pegava as crianças, né? E ela puxava uma havaiana. Gente, meninos, o que é isso? Aí o menino, é uma coisa para botar no pé. Só que na nossa época, quando a nossa mãe fazia aquilo ali, a gente sabia que ia apanhar. Peraí, deixa eu testar 10 minutos, profissional. Fernanda, manda uma mensagem para mim que a gente conversa sobre isso. Então, dentro desse processo eu tenho a condição de dizer, peraí, a sandália é algo para bater, ou eu posso sim usar a sandália para ameaçar o meu filho? Ensinar a ele que na minha época aquilo ali era um instrumento de espancamento. Então, a mãe... Lógico, gente, que a gente está falando de forma lúdica e é muito engraçado porque a gente às vezes faz isso, e eu brinco isso com meu filho, se fosse na minha época, você ia ver. Por quê?
Porque, às vezes, é a forma que a gente tem de descarregar aquela nossa criança que, quando via o pai levantar uma chinela, a gente sabia que ia apanhar. Mas não quer dizer que eu vá bater nos meus filhos. E, às vezes, pode ser que seja necessário eu trazer os meus filhos para uma visão mais instrutiva do processo que ele está passando. É isso, Fernanda. Mas aí, muitas vezes, muitas e na maioria das vezes, decide uma mudança de comportamento. E mudar comportamento é mudar hábitos. E mudar hábitos vai demandar da gente disciplina, foco, determinação. E geralmente não é simples. Por quê? Porque eu conheço pessoas que deram chute na porta e saíram de casa sem ter onde morar, começaram morando com amigos, até arrumar trabalho, os trabalhos não foram simples, começar a pagar aluguel rachado, e dentro desse processo foi crescendo. Então, essa tomada de decisão, muitas vezes, é uma coisa que nos breca. Por quê? Porque aí bate o medo. Porque aí bate a questão do clã, eu quero pertencer àquele clã, se eu fizer isso, todo mundo vai fechar as portas para mim, e às vezes, na maioria das vezes, eles vão fechar. E dentro disso aí, gente, é entender que muitas vezes ele passou pior do que eu, perfeito. Quando eu falo dos meus pais, é entender que, assim, eu apanhei quando era criança. E quando eu olho para as histórias do meu pai apanhando, eu pensei, eita, poxa, eu apanhei foi pouco. Por quê? Porque os meus avós tinham uma forma diferenciada de educar os meus pais, de bater nos meus pais, que comparado ao que os meus pais fizeram comigo, assim, prisão perpétua. Então, ter essa ideia que eu vou precisar desenvolver em mim uma coisa chamada autoamor. Eu vou precisar olhar para mim e dizer, pera aí, velho, eu vou precisar virar essa chave. E virar essa chave, muitas vezes, a virada de chave vai ser apertar aquela ferida para limpar todo o pus que tem dentro dela. E isso dói. E quando dói, eu vou precisar ser firme para ainda pegar o éter lá e, escrafunchar para ter certeza que não vai ficar mais nada. E é esse o chamado do processo da terapia. E é esse, ficar perturbando nas paredes, e é esse, casado há 6 anos, não vejo evolução, difícil ganhar dinheiro e ser estável. Vamos olhar para isso com cuidado. Primeira coisa, honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Bárbara, eles não aceitam. Perfeito, trabalha isso em você. A gente, esse mês, falou de tudo autodesenvolvimento, autoconhecimento, autoamor. Por quê? Porque tudo, gente, parte de mim. O nosso problema, e eu me incluo muito mais nisso aí, é entender que quando eu mudo a minha postura, o mundo se vira também. O mundo se ajusta também, quer seja de forma inicialmente agressiva ou quer não. Eu dei o primeiro passo e quando eu dou o primeiro passo, todo o resto é convidado a se mexer também. Ou indo comigo ou se afastando de mim. Então, tá tudo certo. Quer comigo, quer não comigo, já foi. Então, gente, o dedinho de prosa, já chegando aos 23 minutos, então a proposta é um bate-papo rápido e tranquilo. Então, hoje, Fernanda, fica aguardando você. De antemão, nós hoje temos constelação no grupo, consteladoras, então venha, traga sua energia amorosa, participação gratuita, aproveitem, ainda estamos com a promoção do Black Friday, então temos aí constelação, leitura de tarô, mesa radiônica, análise corporal, todo o carrinho de serviço está na promoção. Constelação, a gente tem pelo grupo Consteladoras e também pelo Espaço Amor que Cura com Amor. Só procurar, entre em contato, aguardo vocês, espero vocês logo mais. Então, beijo, até próxima terça, eu vou pensar no tema. Se vocês têm sugestão, manda, que são sempre bem-vindas. Um beijão, uma ótima terça para vocês. Tchau, tchau.